É muito legal. E Nossa, que incrível! Já em Dáquila, por que você decidiu ser orientadora? Você pode falar um pouquinho sobre como foi o seu treinamento para orientadora e também falar sobre o dia que você se tornou oficialmente consagrada? Sim, podemos falar. Então, quando eu cheguei, né, nesse processo que eu cheguei e não parei mais de participar, o que acontece? Eu fui participando dos seminários, fui vindo nas atividades, né? Nesse tempo eu trabalhava ainda, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar, então eu dei um jeito de conseguir vir em quase todas as atividades, né? Então, eu vinha em quase todas que eu poderia vir, né? Algumas atividades de campo dos estados eu participava. E aí, nessa época, a gente tinha algumas fotos que a gente tirava, né? A foto Kirlian, que é a foto da aura, né? E as fotos digitais e as tarefas que ia sendo feitas, né? E aí teve algumas tarefas que eu fui identificada com uma frequência sendo representante do Bilu. Então, aí quando teve essa identificação de ser representante do Bilu, aí tinha algumas pessoas, né? Que é representante do Bilu, representante do Tato, representante do Titu, né? Que são nossos parceiros aí que nos passam as informações, as orientações, né? Então aí teve essa identificação. Na época, eu comecei a fazer um treinamento, né? Tinha alguns tempos para fazer em determinados lugares, né? Na suposta natureza. Então, aqui, para quem conhece, né, Ravalon, mas para quem não conhece ainda, aqui na sede de Ravalon, nós temos vários pontos, né? E esses pontos têm os seus nomes específicos, e cada um desses pontos tem uma frequência específica. Então, por exemplo, é direcionado para fazer uma tarefa num ponto X. Né? Então, assim, existe o porquê de estar fazendo tarefa neste ponto. Tem uma frequência, né, vibratória ali naquele ponto que trabalha a frequência das pessoas que estão ali. Né? Então, por exemplo, o ponto do trono, onde já tem algo lá, que é o ponto do Grupo Luz, inclusive, né? O É. ponto do trono, que já tem a torre lá, né? Então, assim, aquele ponto gera uma energia XYZ para trabalhar, né, as pessoas que precisam. Então, assim, tive alguns direcionamentos para desenvolver essa frequência, né, que era da representante do Bilu, e assim começou meu treinamento. Então, eu fazia vários treinamentos, né, para ir fazendo isso. Só que, na realidade, eu não sabia que o treinamento que eu estava fazendo, que era representante do Bilu, envolvia essa parte de ser orientadora, né? A gente não sabia ainda, porque a gente tinha as informações, e as informações que a gente tinha, o Urandir era o orientador, né? Ele que passava todas as informações, ele que orientava todas as informações, né? Então, não tinham outras pessoas, a princípio, que seriam orientadores, né? A gente não tinha esse conhecimento ainda, né? Então, nós tínhamos, depois de alguns anos, né? Começou a conversação, onde a gente conseguia conversar, nossos amigos passavam as informações, as orientações, mas isso levou um tempo também, né? Levou alguns anos a gente conseguir criar essa carga vibracional que a gente chama, né? Por exemplo, o que a gente precisa, só vou abrir um parênteses aqui, né? O que a gente precisa para a gente ter essa carga vibracional? Então, assim, nossa carga elétrica está em dia, nossa alimentação está em dia, né? A parte das nossas toxinas, se a gente cuidar da nossa alimentação, consequentemente a parte das toxinas também já ajuda bastante a gente não ter um nível elevado de toxina, porque isso acaba interfere, né, nessa carga elétrica que precisa circular no nosso corpo para poder levar essa eletricidade até as células, né? Porque através disso a gente consegue gerar um campo energético, a gente consegue gerar uma carga que a gente consegue sustentar uma conversação, que a gente consegue sustentar, né, a passagem das naves. Então a gente precisa, por isso que a gente fala das orientações, né? A cuidar da alimentação, as toxinas, a carga elétrica, o exercício físico nos ajuda bastante nessa questão da gente ter essa carga elétrica, né? E pega muito também a parte da dioxina, né? Que a gente tem muito hoje em dia, né, gente? Por aí. Não sei se as pessoas já ouviram falar sobre essa parte da dioxina, né? Mas a gente tem muito essa parte, a gente fica intoxicado muito hoje em dia por conta, né, desses papéis que são branqueados de uma forma química, né, os plásticos que a gente tem hoje em dia. Então isso tudo traz muito essa parte dessa toxicidade, né? A gente fica muito intoxicado por essa parte também.
Então, essa carga vibracional é muito importante, né, para que a gente consiga sustentar. Então, durante esses anos, né, a gente tinha várias atividades, tinha manifestação das naves no céu, e aí a gente foi fazendo as atividades para a gente conseguir criar essa carga vibracional, né, que depois de alguns anos o grupo em si trabalhando, né, conseguiu criar essa carga vibracional para que a gente conseguisse ter as conversações diretas, né, eles passarem as informações para nós também, né? Então, porque nós tínhamos orientador que é o Urandir, né? Então nós não tínhamos nenhuma outra informação que teriam outros orientadores, né? E com o passar do tempo, eu fui fazendo os treinamentos. Isso foi durante muitos anos, né? Deixa eu pensar aqui, foi mais ou menos uns 9 anos, eu acho, né? Foi bastante tempo. Foi bastante tempo mesmo. E no ano de 2012, né, foi quando aconteceu, nós estávamos numa atividade aqui na fazenda, né, e a gente não tinha nenhuma informação sobre outros orientadores, né, e nessa atividade que nós tínhamos aqui, teve um momento em que eu até fiz um relato uma vez, num vídeo junto com o Felipe, e eu conto um pouco sobre isso, né, então foi o que aconteceu. Nós tínhamos uma atividade em que o Urandir precipitou, né, o maná, e a gente, no final dessa tarefa, o maná faltou, né, dessa precipitação que ele fez. E aí ele chegou para mim e falou assim: amanhã você vai precisar entregar para as pessoas que não receberam. Aí eu falei assim: pô, mas como que a gente vai entregar isso para as pessoas que não receberam, né? Então aí entrou essa etapa, né, do direcionamento que precisava, e aí foi que eu descobri, né, que tinha essa frequência de orientadora, de ser, né, um orientador, de receber as informações, né, ajudar as pessoas, né, então, assim, ser orientador é aquela pessoa que precisa se adiantar, né, chegar antes, ficar de olho para ver como que estão as pessoas, se as pessoas estão, se está todo mundo bem, se está tudo ok, se as coisas estão correndo de uma forma que precisa correr, né? Então, assim, a gente precisa estar com um olhar 360, né? O tempo inteiro. Só que eu não tinha percebido que eu estava treinando já para isso há muito tempo, né? Eu cheguei a participar do grupo de apoio muitos anos, né? Então, a gente fazia de tudo do grupo de apoio, né? Então, conversava com as pessoas, passava direcionamento, assim como nós temos o grupo de apoio hoje em dia também, né? O pessoal que nos ajuda pra caramba, né? Tá em todos os lugares que a gente precisa estar, eles estão nos ajudando, estão apoiando, né? Eles fazem o que precisa fazer, assim, no sentido de o trabalho correrem bem, né? Para que as coisas estejam correndo de uma forma positiva e tudo dando certo, né? Então, são as pessoas que estão junto hoje em dia, executando a tarefa, as atividades aqui na fazenda. Né? Então, essas pessoas fazem aí o diferencial, nos ajudam muito, né, durante o decorrer de toda a atividade. Então, ainda mais, né, Larissa, porque tem tanta gente ultimamente, né? Muito. Nossa! Realmente precisa ter essa equipe. E ela está muito bem azeitada. Eu senti isso nas últimas ACs que eu fui, né? Todo mundo lá já sabendo o que fazer, todo mundo já chega, papum, e a o atividade pessoal transcorre. tá, eles estão assim bem conectados já, né? Então tem algumas pessoas que entram a mais no grupo de apoio, então a gente vai, né, ajudando eles também nessa movimentação. Então eles fazem um trabalho, gente, com certeza, assim, fora de série, né? Porque tudo que eles movimentam nos ajudam em todos os sentidos para o desenvolvimento da C. Então o pessoal é fera aí. Então participei muitos anos da equipe de apoio e depois que eu fui entender assim, né, o que estava acontecendo, que treinamento é esse que eu estava fazendo, né, o que estava acontecendo. Então, nessa AC, chegou esse momento, né, em que eu tive que fazer essa precipitação, eu tive que passar por essa etapa, né, junto com o pessoal que tinha faltado. Então, fiz essa precipitação, eu tive que aprender, claro, né, teve orientações, eles ficaram passando as informações do que tinha que ser feito, né, eles orientaram, ocorreu, né, depois de um tempo, ocorreu essa precipitação, e aí a gente pôde entregar
esses objetos, né, para as pessoas que estavam lá e que tinha faltado. Então, aquele ali foi um momento, digamos assim, de uma chave, né? Foi um momento que startou um início, né, de um novo ciclo que eu precisava trilhar, que precisava realizar, né? Então, foi naquele momento ali, isso foi em 2012, e desde então, aí eu fui passando por outras etapas, né? Dessa parte da organização, né, de orientadora, mas foi mais ou menos dessa forma. Então, assim, eu vinha fazendo um treinamento e, na realidade, eu não sabia que era para este objetivo, né? Então, naquele dia que eu fiquei sabendo, né, que eu tinha iniciado esse novo ciclo, né, e o que fez iniciar esse novo ciclo foi eu conseguir realmente realizar essa precipitação, né, o pensamento, desejo e vontade, e trazer de forma pensamento para a realidade, né? Fazer, na realidade, aqueles objetos, né, que precisavam ser materializados. Então, os objetos foram materializados e foi entregue para as pessoas que faltavam. Puxa vida! E tipo, chegando na parte que você se consagrou, foi nesse momento, então, da precipitação? Foi nesse momento da precipitação. Então, isso foi essa consagração, né? Que foi o divisor de águas, né, então? Foi, porque me pegou de surpresa, né? Me pegou de surpresa. Bacana, nossa. Gente, deve ter sido uma surpresa para você mesmo, porque de repente você não sabia nem que estava produzindo essa frequência, né? Exatamente. Incrível, nossa. Então foi bem interessante, assim, e aí depois, com o passar do tempo, eu fui conectando, né, assim, o que acontecia com as etapas que eu estava fazendo, o porquê dessas etapas que eu estava fazendo, né, então, só para deixar, assim, para todas as pessoas, né, que também sentem, né, que querem, que fazem esses questionamentos e que se sentem, né, que estão sozinhas no mundo, ou que precisam de algo diferente. Muitas pessoas buscam hoje em dia e não sabem, ficam constantemente buscando alguma coisa que não sabem o que, né? Tem muitas coisas na vida e essas pessoas, por muitas vezes, não se sentem bem, né? E tem tudo o que precisa, né? Então, essas pessoas realmente buscam algo e elas não sabem o que. Então, se questione, né? Vá atrás disso, não fique parado, né? Pensando que a nossa vida simplesmente é isso que a gente tem aqui, porque a gente tem muito mais coisa para conquistar, muito mais coisa para encontrar, muito mais coisa para poder falar para mais pessoas, para desenvolver, né? Nós somos uma máquina de desenvolvimento, nós somos um gerador de frequências, né? A gente tem uma capacidade gigantesca de desenvolvimento. E por muitas vezes, como a gente fica sufocado no sistema, né, de trabalho, estudo, e nesse sentido de não conseguir fazer outras coisas, né? Então, assim, procure fazer outras coisas na sua vida, né? Procure um tempo realmente, porque a nossa vida simplesmente não é o que a gente vive ou que se diz pra gente, né, que é aí fora. Mas sim, a gente tem um desenvolvimento muito maior, a gente tem uma capacidade muito maior, né? Então a gente ouvir, na realidade, aquela voz que por muitas vezes fala dentro da gente, né? Que nos questiona ou que nos pergunta muita coisa, né? Então, assim, ouvir essa nossa voz, né? Essa voz interior que por muitas vezes invade a nossa cabeça, esse nosso pensamento, né? Então, ir atrás, né? A gente não parar, e sim a gente precisa se movimentar cada vez mais, né? Então, assim, isso sempre me instigou muito, essa movimentação. Porque às vezes é um vazio, né? É um vazio, é uma pergunta: de onde que eu vim? Por que eu estou aqui? Que vida mais sem graça? A gente nasce e depois vive uma vida, morre por quê? Né? Quer dizer, um ponto que a gente não entende. Por que existe isso? Se isso é ruim. Então eu comecei a pensar que tudo que é ruim não é bom mesmo, entendeu? Tudo que a gente sente no coração que não é legal, né? Não é bom mesmo. Então a gente tem essa. Eu me questionava muito quando era adolescente com isso. Então. Muito assim. E bem nessa época da adolescência, né, que eu acho que isso fica mais aflorado também em nós, não que em outras épocas não fique, porque o questionamento continua,
né? Que nem a Andrea falou, que essa questão do vazio continua, né? Então, assim, por muitas vezes a gente tem saudade de alguma coisa que invade a gente, só que a gente não sabe o quê. Tá todo mundo junto com a gente na família, tá tudo bem, né? Mas a gente sente esse vazio. É porque são os diferentes, né? São pessoas que buscam alguma coisa, são pessoas que querem ir atrás, que aquilo que a gente tem por muitas vezes na vida não preenche a gente o suficiente, né? A gente precisa ir atrás, precisa preencher esse vazio. E, na realidade, só buscando a gente consegue, né? Então, assim, não digo só de Dáquila, né? Mas sim, tem gente que consegue preencher de várias outras formas, né? Mas, assim, não fique parado nesse sentido, né? Vá atrás, preencha, se questione. E se questionar de uma forma, claro, positiva, né? De uma forma que venha acrescentar, que venha agregar, né? Então, isso é muito positivo.